Olá, boa noite. Eu sou o David Temudo. Está a ver a grande questão aqui na TPA. É um programa que está em direto para, durante cerca de 90 minutos, abordarmos aqui a questão que tem que ver com os ganhos do setor da saúde nos 24 anos de paz que Angola está a comemorar e a celebrar, de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste e nos 4 cantos do mundo, onde exista uma viva alma nas mais variadas diásporas angolana. Este tema leva-nos a uma abordagem que nos vai fazer pensar, debater, refletir e também comentar aquilo que são os ganhos do setor da saúde, desde as infraestruturas, à humanização, às realizações feitas que levaram os serviços para mais próximo do cidadão, um sistema cada vez mais moderno e mais capaz, um sistema cada vez mais próximo das pessoas. É importante dizer que o que se quer é que quem procura pelos serviços de saúde deixe de ser apenas mais um paciente, mas que seja uma pessoa tida em conta nos mais variados esforços que os profissionais, nos mais variados níveis, empreendem todos os dias, no sentido da resposta aos desafios que são cada vez mais maiores e novos a cada dia. Deixa-me então apresentar os meus convidados para esta noite que vão estar comigo à conversa, justamente para olharmos para estes ganhos do setor da saúde nos 24 anos de paz efetiva e de reconciliação nacional que o país está a comemorar neste ano de 2026, depois que alcançada a paz definitiva em 2002. Começo por cumprimentar e apresentar a doutora Judith Loacut. Muito boa noite, bem-vinda à grande questão da TP Notícias. Boa noite, eu sou Judith Loacut, sou enfermeira, uma das primeiras enfermeiras licenciadas do país e neste momento estou consultora do gabinete da Senhora Ministra da Saúde. Está connosco também a doutora Helga Freitas, diretora nacional de saúde, que também é especialista para questões de imunização e endemias. Muito boa noite, bem-vinda à grande questão. Muito obrigada. Ainda o doutor Carlos Masseca, que é consultor da Ministra da Saúde. Muito boa noite, bem-vindo à grande questão. Boa noite, obrigado. E a doutora Manuela Mendes, que responde pelo setor pediátrico, é diretora-geral do Hospital Materno-Infantil Azancodenenses. Muito boa noite, bem-vinda à grande questão. Boa noite, obrigado. Contamos ter por conexão o doutor Manuel Duarte Varela, que é diretor provincial da saúde de Luanda, que a qualquer instante junta-se a nós, tão logo seja possível. Tenho o sinal da regia de que ainda não é possível termos o doutor Manuel Duarte Varela. Vamos então começar a nossa questão. Como dizia, portanto, 24 anos de paz em Angola representam mais do que um silêncio das armas. Representam, por isso, a reconstrução de um sistema de saúde que durante décadas viveu sob a sombra da emergência. Hoje perguntamos, e é a grande questão, quais os ganhos efetivos, o que mudou na humanização do atendimento na luta contra as endemias, nas infraestruturas, no cuidado das crianças e na gestão provincial da saúde? Para responder, portanto, estão aqui os senhores e quero começar então justamente pela doutora Loacut, olhando aqui para essa questão que a escolha é, portanto, aleatória, justamente olhando aqui para esta questão que tem que ver com a área que melhor domina, julgo eu, pelos anos de experiência que tem. Como é que podemos então olhar para a evolução do setor da saúde nestes 24 anos do país, sendo que, embora muito se fazia e foi feito nos anos anteriores, mas depois criou-se um clima propício para que se pudesse estabilizar o sistema em si nas suas mais variadas vertentes. O que é que temos de diferente nos últimos 24 anos e, sobretudo agora, nos últimos 10 anos, onde se começou a haver de forma efetiva um trabalho mais voltado para a saúde? Muito obrigada por me dar a palavra e por ser a primeira a falar. Os ganhos foram muitos e são visíveis, tanto nos hospitais que se têm construído, como na grande vertente de humanização que o Ministério da Saúde tem feito.
processo de humanização foi instituído oficialmente a partir de 2011, através de um decreto, mas neste momento, no Ministério da Saúde, existe um Departamento Nacional de Humanização. Portanto, é exatamente 15 anos. Sim, faz exatamente 15 anos. Então, a humanização é uma estrada de duas vias. Nós não podemos humanizar os nossos utentes se os nossos profissionais não estiverem humanizados. E como é que os nossos profissionais estão humanizados? Trabalhando em melhores condições, que os grandes hospitais têm dado até agora, e contratando mais profissionais para que não estejam subcarregados. Também, ao longo desse tempo todo, foram organizados 2 grandes concursos públicos que têm estado a culminar este lado. E quando o profissional está bem tratado, quando as suas condições de trabalho são boas, ele também pode humanizar. E o Ministério da Saúde tem investido muito nisso. Olhamos aqui para a real diferenciação entre o antes e o depois. Estamos aqui a falar de um programa, de um sistema que está implementado há cerca de 15 anos. Anteriormente, dizem especialistas que o doente era encarado nas outras unidades apenas como um caso. E hoje falamos da questão da humanização. É possível hoje mensurar as diferenças que se conseguiu alcançar com a implementação desse sistema de humanização há 15 anos? As mudanças são visíveis. Só não vê quem não quer ver, né? Estão aí, é possível mensurar, sim. Esse departamento da humanização tem outros departamentos também que são os seus braços a nível provincial e a nível dos hospitais, onde os utentes podem manifestar as suas satisfações ou os seus desagrados para poderem ser comatados. Partindo do princípio de que a humanização de que estamos aqui a tentar falar e entender não se trata apenas de empatia. Estamos aqui a tentar perceber a questão da mais dignidade ao paciente, ao utente, salas de espera, privacidade, informação ao doente. Olhando para este conjunto, onde é que se registram maiores avanços e onde é que ainda há retrocessos e que nos podemos focar no sentido de alterar o atual quadro? Os nossos pacientes, eles são atendidos como indivíduos, porque cada indivíduo tem a sua particularidade, é respeitado o seu sentimento de pudor e as suas queixas também são atendidas. Esta questão está salvaguardada em que tipo de unidades ou está em todas? Estão em todas de princípio, estão em todas. Já voltamos à doutora Judite Locute. Quero passar agora para a doutora Helga. Doutora, mais uma vez, muito boa noite. Olhamos aqui para estes 24 anos de paz, onde os números que chegaram à nossa produção é de que a cobertura vacinal anterior a este período que estamos aqui a tentar analisar apresentavam valores abaixo dos 30%. Em que patamar é que estamos hoje e quais são as endemias que conseguimos eliminar ou reduzir drasticamente? Obrigada pelo convite também e quero agradecer o apoio também da televisão popular, a TPA, na promoção da vacinação. Muito recentemente vocês apoiaram-nos na campanha de vacinação da Polo e tem sido um parceiro estratégico para o Ministério da Saúde. A imunização para nós é uma das ferramentas mais custo-efetivo na prevenção de doenças e, de facto, em termos de ganhos, foi uma das ferramentas também que contribuiu para a redução da mortalidade infantil e da mortalidade em menores de 5 anos, como sabe. Por outro lado, nós temos, a visão é de vacinar e cobrir a nossa população-alvo, que são crianças menores de 1 ano, e isto estamos a falar de cerca de 1,3 milhões de crianças por ano. Também cobrir, como introduzimos agora, a vacina da HPV contra o cancro do colo do útero, que foi uma vacina que nós só conseguimos introduzir o ano passado, como sabe, era uma vacina extremamente cara, mas o governo, o executivo angolano,
conseguiu mobilizar fundos e introduzimos esta vacina, que fizemos o ano passado uma campanha de meninas entre os 9 e os 12 anos, obviamente que em colaboração, estreita colaboração com o Ministério da Educação. Por outro lado, também temos uma população alvo, que são as mulheres grávidas, que são cerca de 1,4 milhões de mulheres. Neste momento, só para lhe dizer que em 2005, o programa de imunização foi criado em Angola em 1979. Em 2005, nós tínhamos no nosso calendário nacional de vacinação 4 vacinas, e estas 4 vacinas portanto, protegiam com 6 antigénios. Em 2026, nós temos 14 vacinas. Mais 10? Exatamente, e 16 antigénios, incluindo a raiva. Isto para lhe dizer que também temos vacinas que são vacinas para emergência. E emergências tivemos, como sabe, a Covid, não é? Vacina contra a Covid, e dizer-lhe que Angola conseguiu administrar em tempo e ao mesmo tempo 5 vacinas contra a Covid. Foi de facto extraordinário, porque foi criado para isto uma plataforma, foi utilizada uma plataforma digital e foi possível nós acompanharmos em tempo real os estoques e também os prazos de validade, o que nos permitia utilizar aquelas vacinas com um prazo muito mais próximo e gerirmos desta forma estas vacinas. Por outro lado, só para lhe dizer também que em termos de vacinação, nós, neste momento, temos uma rede de vacinação de cerca de 2.226 unidades sanitárias, todas elas com substituição de cadeia de frio. Temos uma cadeia de frio bastante segura, e desde o nível central até as unidades sanitárias. Esta cadeia de frio tem equipamentos com painéis solares de última geração, não tem baterias, o que quer dizer que também são arcas amigas do para a ambiente. conservação. São arcas amigas do ambiente. Por outro lado, são arcas que têm capacidade de 60 a 150 litros e, portanto, uma média de vida de 20 anos. Significa que Angola está preparada para introduzir novas vacinas. E uma delas, ainda deste ano, estamos a fazer isto, estamos a preparar para isso, introduzir a vacina da malária, que, como sabe, a vacina da malária é uma das primeiras causas ainda no nosso país. Para aí que eu queria passar à próxima questão. Tem que ver justamente, serão 2 em uma, a questão da poliomielite e também do sarampo. Portanto, a poliomielite, a gente vai acompanhando ciclos de vacinação a cada tempo próprio, definido pelo Ministério em função da informação que detêm, e a questão do sarampo. Portanto, são 2 situações que já demos por erradicadas há algum tempo, mas é normal que possam surgir. E no caso particular de Angola temos a porosidade fronteiriça, que, por exemplo, na questão da poliomielite, vimos casos que terão migrado da República Democrática do Congo para o nosso território. E a questão da malária, que continua a ser a primeira causa de morte em Angola. Quando se fala da malária em Angola, o senso comum é fazer comparações com outras latitudes. A África do Sul faz vacinação contra a malária, Cabo Verde erradicou a malária. O que é que falta aqui para que a gente siga o mesmo esteio? O que é que está na forja para que a gente também consiga ter a malária, não diria erradicada para já, mas de forma controlada pelo menos? Apesar das várias campanhas que são feitas, portanto as campanhas de distribuição de rede mosquiteira, a campanha de sensibilização, ainda assim o quadro é o que temos. Vamos falar sobre determinantes sociais da saúde, não é? Mas eu gostava de responder, se me permite, primeiro, relativamente à polio. Angola, de facto, é livre da poliomielite selvagem, da polio selvagem.
Contudo, há novas variantes, e falou bem da RDC e também da Namíbia. Da Namíbia. E temos, de facto, o tipo 2, que é uma nova variante da polio. E, portanto, nós fazemos parte, Angola faz parte dos grupos da erradicação da polio. Para tal, nós fazemos uma vigilância epidemiológica muito forte, no sentido de tentarmos identificar casos de polio. E, neste caso, nós identificamos casos de polio tipo 2. Por isso é que Angola, juntamente com a OMS, o Unicef e os seus parceiros de erradicação da poliomielite no mundo, faz, obviamente, estas campanhas. Foram detectados casos em Angola, na RDC e também na Namíbia, por isso nós fizemos estas campanhas sincronizadas, tanto com a Namíbia, como vamos fazer muito brevemente a segunda fase com a RDC. Portanto, isto faz tudo parte de uma estratégia global para a erradicação da polio, e neste caso estamos a falar da polio tipo 2, porque a poliomielite selvagem, isto foi eliminada do nosso país. Esta é a questão da polio. Passando para a malária. Na verdade, temos observado que nos últimos dois anos houve uma redução de casos e de óbitos, porque houve também um aumento de infraestruturas, que se vai falar principalmente no primeiro nível de atenção, e onde há um aumento do acesso, e isto é importante dizer, de diagnósticos, testes de diagnóstico e de tratamento. Obviamente que a malária não se combate só com os testes, com o diagnóstico precoce, o tratamento. Há todo um envolvente na comunidade que também precisa de ser trabalhada. E estamos a falar sobre determinantes sociais, mas neste momento quero lhe dizer também que há um grande envolvimento comunitário, para lhe dizer que 19 estamos a trabalhar com os ADECOS do FAS, não é? Que é, portanto, uma colaboração também multissectorial. Neste momento, 18% de casos de malária registados no sistema de vigilância epidemiológica já são diagnosticados e tratados pelos ADECOS, o que para nós é, de facto, extremamente importante. E estamos a trabalhar no sentido, de facto, de controlarmos. Portanto, a malária é daqueles casos em que se exige mais a envolvência multissectorial? Sim, e neste caso, de facto, é este o trabalho que se está a fazer. Não só multissectorial, como uma grande participação das próprias comunidades e dos governos locais, dos governos provinciais, administrações municipais, comunais e Exatamente. Comissões de bairro. Já volto a si, doutora Helga. Doutora Manuela, olhamos aqui para números comparativos de 2002 a 2026. Estamos a falar de 2002 com números que rondavam os 106, 160 mortes infantis, portanto, a cada 1000 nados vivos, assim que está correto. Como é que estamos hoje e o que é que contribuiu para essa evolução, se é que houve? Muito boa noite, obrigada. Falar de números neste momento realmente é bastante pertinente, porque a melhoria que se nota no setor da saúde é bastante significativa e é visível a olho nu. Portanto, o aumento da infraestrutura de saúde, quer a nível primário como a nível secundário e terciário, cresceu muito em relação aos anos anteriores. Então, isto fez com que houvesse maior oferta de serviços e houve mais proximidade também de cuidados de saúde para a população. Então, as taxas têm estado a melhorar, ainda temos um grande caminho a percorrer, mas já se consegue notar o que é que aconteceu desde 2022 e até agora para 2024, que são os últimos registros que temos,
que tivemos uma redução considerável da mortalidade neonatal, de 44 por 1000 nascidos vivos, passamos para 32 para cada 1000 nascidos vivos. A taxa de mortalidade materna, que em 2022 era 239, passou agora para 170 mortes por cada 100 mil nascidos vivos. Portanto, é uma diferença significativa. Para além disso, o acesso aos cuidados primários de saúde também cresceu consideravelmente desde 2022 até agora. De 70% passou para 79% o acesso da população aos cuidados primários. Isto são números significativos, se tivermos em conta o que aconteceu antes. Doutora Manuela, olhando aqui para essa questão destes números que nos apresenta, que são bastante animadores, entanto, outros desafios, como são, por exemplo, os casos da malnutrição e, portanto, a suplementação alimentar. Como é que estão estes programas para que contribuam para a redução ainda mais destes números que nos apresenta? À medida que se vai melhorando a situação económica das populações, à medida que as pessoas vão tomando conhecimento dos benefícios de uma alimentação correta, à medida que, portanto, a literacia em saúde da nossa população aumenta, esses casos irão aumentar, esses casos de subnutrição e desnutrição irão diminuir consideravelmente. Portanto, há vários fatores a contribuir para a melhoria do estado de saúde das populações. E um deles é realmente o acesso à água potável, à eletricidade, à alimentação equilibrada. E para que haja isso é preciso que realmente a população tenha um nível de vida aceitável e que conheçam os alimentos que temos disponíveis e que podem melhorar muito a condição alimentar das nossas populações. Ainda a nível das infraestruturas que mencionou aqui em instantes, como é que estamos em termos justamente de cuidados intensivos, incubadoras, bancos de leite humano, para contribuir justamente para que este número seja mais animador ainda? O país está-se a construir. Nós vemos a olho nu que realmente houve melhorias significativas. Melhorou consideravelmente a oferta do parto assistido por profissionais. Melhorou. Acho que 50%, doutora Helga, mais ou menos, né? Temos mais ou menos já assim, o acesso da população ao parto assistido por profissionais treinados, mais ou menos 50%, o que não existia antes. Nas comunidades rurais há também uma campanha cada vez mais intensa de formação das chamadas parteiras tradicionais? Olha, há um movimento muito grande que nunca houve na história do nosso país de formação acelerada dos recursos humanos. Nós estamos com um programa de formação acelerada de recursos humanos a todos os níveis, desde o nível primário, secundário, terciário, desde enfermeiros, técnicos de saúde, promotores de saúde. Isto vai fazer com que haja cobertura mais acentuada no meio rural. Portanto, há uma preocupação, o que temos que reter é que há realmente uma preocupação grande em oferecer cuidados de saúde de forma equilibrada a todo o país, em todas as comunas, em todos os municípios, mas como se deve calcular, o desafio é grande e a nossa população está a crescer de forma muito acelerada. Isto também dificulta o acesso em determinadas áreas, mas o que interessa é que há vontade política que está a ser posta em prática e que cada vez há mais profissionais disponíveis a deslocarem-se em todas as áreas. Nós, neste momento, em todas as províncias, há hospitais capazes de oferecer tratamento diferenciado às crianças e à mulher grávida. Portanto, isso foi um grande ganho que nós tivemos. A nível de Luanda, há várias maternidades periféricas. Na periferia há vários centros de saúde que realizam parto e que têm, portanto, a possibilidade de referenciar essas mulheres para os sítios onde precisam, aquelas que precisam de tratamento mais diferenciado, têm onde ser tratados. Obrigado, doutora Manuela. Já volto a si. Doutor Masseca, olhamos aqui para este período que estamos aqui a procurar analisar. De ganhos efetivos, o que é que temos em termos de unidades de saúde, nos mais variados níveis, em termos de camas ou leitos disponíveis, o que é que temos? O que é que foi construído neste período? O que é que Angola ganhou de forma efetiva? Bom, se nós olharmos para 2002, que foi a altura em que terminou o conflito armado, o Serviço Nacional de Saúde contava com mais ou menos 1.800 unidades em todo o território nacional, de todos os níveis. Mas das 1.800 unidades, nos estudos feitos na altura, e logo após o final do conflito armado, 80% da rede estava degradada.
ou completamente degradada, ou eram unidades que funcionavam em instalações inapropriadas. E nós vimos todo um esforço, logo depois que o conflito armado terminou, no sentido de reabilitação, construção de novas unidades sanitárias. E nós vamos até 2017. Em 2017 o país contava com 2.700 unidades sanitárias. Neste momento nós temos a nível nacional um total, no Serviço Nacional de Saúde, um total de 3.348 unidades sanitárias. Destas, 3.077 correspondem ao nível primário. Estamos a falar de centros de saúde, postos de saúde e hospitais municipais, que é onde está assente o nosso sistema de saúde, né? E todo um esforço que vem sendo feito nos últimos anos está muito centrado naquilo que é a rede primária. Só para dizer que no plano, desde 2017 até agora, no plano de investimentos públicos, o PIP, nós temos duas componentes. Temos obras de subordinação central, uma carteira que está sob tutela do próprio Ministério da Saúde, onde até o momento já foram inauguradas mais de 52 unidades de diferentes níveis. Dizer também que na carteira PIP do Ministério da Saúde também há unidades do nível primário, que pela sua necessidade, e aqui fazer recordar que a primeira obra inaugurada no PIM foi um hospital municipal, o Hospital Municipal de Camanonga, que foi uma obra do Ministério da Saúde. Na carteira PIM temos 387 projetos, desses 140 já estão concluídos. Então, nós podemos dizer que, em termos de infraestrutura e incorporação de nova tecnologia, nós tivemos um avanço muito grande. E nos últimos anos este avanço é muito mais visível e significativo. E a construção de infraestruturas e o aumento da infraestrutura responde a dois desígnios. O primeiro é o atual padrão epidemiológico. A necessidade da resposta àquilo que é o padrão epidemiológico que predomina no nosso país. Nós temos ainda, é verdade, um peso muito grande das doenças infectocontagiosas, com a malária como carro-chefe das doenças e mortes, mas nós hoje temos também um peso muito grande das doenças crónicas não transmissíveis, principalmente a hipertensão, a diabetes, o cancro, que precisam de outro tipo de resposta. E essas unidades sanitárias que estão sendo construídas, muitas delas é para dar resposta também a estas necessidades novas. E outro elemento importante que a doutora Manuela aqui referiu é o crescimento da nossa população. Nós temos um crescimento que varia entre os 3% e os 3,3% da população ano, o que quer dizer que, se nós partirmos de que a base das unidades sanitárias que nós tínhamos, quer quando Angola se tornou independente e quer depois do conflito, estava abaixo daquilo que eram as necessidades reais, quer dizer que nós ainda temos um gap grande. Há um estudo que foi feito pelo Ministério da Saúde, com a ajuda de outros organismos do Executivo, em 2022-23, em que havia ainda a necessidade de cerca de 1.800 unidades sanitárias em todo o território nacional a todos os níveis. E se nós olharmos para os dados que o país tem neste momento, principalmente aqueles que contam na Agenda de Desenvolvimento de Longo Prazo, Angola 2050, há uma previsão que a população em 2050 será de 70 milhões de habitantes. O que quer dizer que nós ainda vamos necessitar de muitas unidades sanitárias. Ou vamos ter que incorporar aqui também, juntando as novas tecnologias, provavelmente novas abordagens que começam a se introduzir no sistema de saúde, poderão permitir que o número de unidades a construir não seja o que estamos a prever hoje, né? Utilizando outras que é. E outro elemento importante é a questão, as unidades sanitárias não estão só para atender as pessoas que necessitam porque estão doentes. Também é um suporte muito importante para a rede de formação, quer para aquelas instituições que pertencem ao Ministério da Educação, estamos a falar dos institutos médios ligados à área de saúde, quer as instituições e já que elas estão em todo o território nacional, as instituições de formação também estão em todo o território nacional, aquelas que estão sob tutela do Ministério do Ensino Superior. E também para aquilo que é a formação que o próprio Ministério realiza, que é uma responsabilidade do Ministério, a formação pós-graduada, quer pós-média ou pós-superior e as especializações. E aqui também nós temos um grande ganho, né? Esta construção de infraestruturas, os colegas aqui do painel já referiram, só para dizer que de 2017 até a presente data entraram mais 46 mil profissionais, quase 50% da atual força de trabalho, quando em 2017 éramos cerca de 60 mil, 59, 60 mil
profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Hoje somos 106. Vai-se realizar agora um novo concurso onde vai entrar mais 6.000 profissionais. E aqui estamos a falar de médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, administrativos, assistentes sociais. Quer dizer, todo um conjunto de profissionais. Então, há este esforço é um esforço conjugado, recursos humanos, infraestrutura, formação, no sentido de dar resposta àquilo que são as necessidades de saúde dos angolanos. Doutor, olhando para esta rede de infraestruturas que foi construídas aos mais variados níveis e olhando aqui justamente também para isto que diz que há de ser ainda as necessidades de se aumentar ou fazer adaptações, tendo em conta a adaptação tecnológica ou a incorporação tecnológica nas unidades que já existem. Esta tecnologia está a ser devidamente acompanhada, estamos a formar quadros para darem conta das mesmas, há uma interligação dos serviços, portanto, um serviço que seja necessitado no CUNEN tem capacidade de comunicar a Luanda a um outro ponto mais próximo, no sentido de dar resposta a ela? Sim, este é o que ocorre no dia a dia. Né? Principalmente as unidades de alta complexidade, não seremos capazes de expor em todas as províncias, em todos os lugares. Nós teremos aquilo que serão unidades de referência que deverão e servem todo o país. Mas aqui também queria dizer, não só, mas também as infraestruturas que nós temos hoje permitem-nos que profissionais não angolanos ou mesmo angolanos que tenham algum conhecimento, que estejam no exterior, possam vir para aqui e resolver problemas que nós temos, em vez de estarmos a levar os doentes para o exterior. Um dos grandes ganhos que nós temos hoje. Hoje o setor, depois de muitos anos, está a encerrar a junta em Portugal, e não só encerrar porque há necessidade de encerrar ou porque há vontade de encerrar, porque nós encontramos resposta a maior parte daquilo que eram os problemas que resolvíamos cá no país. Mas em saúde o aprendizado é permanente. O aprendizado é permanente, tanto é que nós, como profissionais de saúde, a nossa ascensão na carreira, na vertical, o elemento mais importante é a formação. A formação contínua e permanente, que quase que é uma obrigação. Nós, para passarmos de uma categoria para outra, temos que ter horas de formação, temos que ter e é este esforço que nós estamos a fazer, no sentido de termos aqui profissionais cada vez mais qualificados, mais diferenciados, capazes de dar resposta àquilo que são as necessidades de saúde dos angolanos, mas também que estejam a nível das melhores práticas que existem no mundo. A nível dos aparelhos de grande complexidade, como mencionou aqui, aqueles que Angola adquiriu nos últimos 10 ou 8 anos, estão todos em funcionamento? Na sua maioria estão em funcionamento. Não podemos ter aqui ou aí uma avaria, muito dependente também, às vezes, das soluções tecnológicas que têm que vir do exterior, mas quase tudo está ao serviço da população. Nós hoje, e é com muito... e aqui podemos dizer, nós hoje enviamos, se tivermos que enviar alguém para uma outra unidade no exterior, para alguma outra necessidade, e aqui dizer que nunca existirá autossuficiência em nenhum país, sempre haverá dependência entre os países, os nossos doentes vão o máximo estudado. E também para os nossos profissionais, quando vão em formação, muito daquilo que eles encontram nas unidades onde vão fazer formação, eles já o têm cá no país. Obrigado, Dr. Maseca. Deixa-me cumprimentar e junta-se agora a nós o Dr. Varela, que é o Diretor Provincial de Saúde de Luanda. Muito boa noite, bem-vindo à Grande Questão. Boa noite, jornalista Nelson Temudo. Boa noite, caros colegas do painel. Boa noite, caros telespectadores. Doutor, esperando sempre que tenha estado a acompanhar o programa desde o início e que tenha uma noção do que já aqui foi dito pelos seus colegas, vamos aqui olhar para a realidade de Luanda. Portanto, uma província, cidade, uma cidade metropolitana, se se pode considerar, que concentra grande parte da população nacional e, como tal, portanto, o maior fluxo sobre as unidades de saúde é sempre maior e exige um tratamento e um desafio 100% complexo e mais desafiante em relação ao resto do país. Como é que é a realidade do sistema de saúde em Luanda, tendo em conta os investimentos feitos e toda a entrega e evolução a que se entregam também os profissionais a nível de Luanda nos últimos 24 anos? O que é que melhorou e o que é que ainda se apresenta como um grande desafio a corrigir e a melhorar? Muito obrigado pela questão. Não
acompanhei na totalidade o que foi dito pelos meus colegas. Tive a oportunidade de acompanhar a doutora Helga sobre a vacinação e, em última instância, o Dr. Masseca. Mas devo dizer que Luanda, como província metropolitana, enfrenta grandes desafios. Tanto apesar de muito investimento que foi feito, não é? Porque nós saímos antes de 2004 do número de unidades sanitárias de menos de 100 e agora vamos com 108. Mas deixa-me de fazer aqui uma referência que faz menção à nova divisão político-administrativa. Nós, até 2024, depois, dezembro, tínhamos 183 unidades sanitárias. E, em função da nova divisão político-administrativa, passamos para 108. Portanto, já tínhamos um déficit de quase 600 unidades. Nós tivemos uma cobertura até 2024 de 35% a 40% de unidades para responder às necessidades de assistência da nossa população. Nesta altura, com a redução de unidades para 108, portanto, algumas passaram para a nova província de Icolibengo, mas os desafios ainda temos enfrentado nessa vertente, mas há investimentos que o governo da província se propôs em realizar, que em pouco tempo vamos ver a situação melhorada. Mas no contexto dos 24 anos de paz, muita coisa melhorou. Para além das infraestruturas, nós tivemos ganhos a nível de recursos humanos. Nesta altura, nós estamos com cerca de 10.500 funcionários da saúde e perto de 600 médicos. Já tivemos mais, e alguma parte de funcionários técnicos e agentes administrativos passaram por Icolibengo, juntamente com as infraestruturas, mas estamos no bom caminho. Temos, nesta altura, cerca de 50 projetos em curso. Destes 50, 13 já estão concluídos. Pensamos, se continuarmos a investir em infraestrutura e melhorarmos cada vez mais a admissão e a formação de novos profissionais, pensamos que vamos dar uma atenção cada vez melhor à assistência às nossas populações. Dr. Varela, olhando para aquilo que é de facto a resposta que se dá a quem procura pelos serviços de saúde em Luanda, vamos aqui olhar para questões como a natalidade, a violência urbana e também a sinistralidade rodoviária, que são de facto alguns dos pontos que criam um maior fluxo de pessoas às unidades hospitalares. Como é que se faz aqui a articulação entre, por exemplo, o Hospital Josina Machel, que é um hospital de referência em Luanda, o David Bernardino, o próprio Azancó de Menezes, aqui representado pela doutora Manuela, e os outros centros de saúde periféricos da cidade? Como é que essa articulação é feita e como é que se dá uma resposta em tempo útil para as necessidades, tendo em conta a realidade de Luanda e a azáfama que é? Sim, nós, tendo em conta a sinistralidade rodoviária e a violência doméstica, nós, no nosso sistema de saúde, nós temos sistema de referência e contra-referência. Portanto, esta articulação é feita neste sentido. A porta de entrada, como sabe, são os postos de saúde, atenção primária. Daí, qualquer situação que exija uma referência
a uma unidade mais diferenciada, nós encaminhamos para o nível a seguir, né, que são os centros de saúde e centros de referência e os hospitais que já dispõem de serviços como bloco operatório, cuidados intermédios e etc. E sistema de diagnóstico a nível primário. Sabemos que o nível primário é até o hospital municipal e depois, por necessidade imperiosa, ou seja, se o doente tem critério para uma assistência mais diferenciada, nós encaminhamos para o nível central. E aí estamos a falar de Josina Machel, das maternidades, nomeadamente o Azancó, que é materno-infantil, a maternidade Lucrécia Paim, e os hospitais mais diferenciados ainda, não é? Como é o caso do Pedalé, do Cardeal, do Hospital do Prenda. Portanto, esta articulação existe e nós o que temos que fazer é melhorarmos ainda mais o sistema de transporte a nível das unidades de nível primário para o nível secundário e terciário. E falando em sistema de transporte, que faz parte da componente, todo o processo de referência e contra-referência, estamos também a dispor, a fornecer ambulâncias a nível das nossas unidades, para além das que, logicamente, o Ministério da Saúde tem disponibilizado para a província. Obrigado, Dr. Duarte Varela, por esta abordagem inicial aqui no nosso programa e já voltamos assim. Quero voltar à doutora Judite Locute. Olhamos aqui para a questão de como é que, olhando para essa articulação que foi feita, aqui explicada pelo Dr. Varela, olhando para a humanização, portanto, não só no sentido de os profissionais doarem o melhor de si para darem atenção a quem procura pelos serviços. Estes profissionais também merecem a atenção de quem de direito, portanto, da estrutura. Portanto, haviam queixas de cansaço, de cargas horárias excessivas. Vimos durante algum tempo algumas denúncias feitas, sobretudo nas redes sociais, de pessoas que vão aos centros e a determinada hora e não encontram o técnico de triagem no local. E às vezes há essa falta de informação, porque a pessoa pode ter saído do local para ir desempenhar uma determinada tarefa, ou pedir um recado a um técnico especializado, mas o que passa logo é que não está ninguém no local. Como é que se faz esse acompanhamento e como é que se tenta alterar esta percepção algo negativa que se tem dos profissionais de saúde? Portanto, estão lá para atender a quem procura pelos serviços, mas também, quando se fala da humanização, tem que se ter em conta que eles também são humanos. Sim. Quando eu comecei a minha abordagem, eu disse que a humanização é uma estrada de duas vias. Não se pode pedir que o profissional humanize se ele não estiver humanizado, se ele não for humanizado. Então, a humanização do profissional passa por ter boas condições de trabalho, um número adequado de profissionais para atenderem determinado grupo de pacientes. E nisto o nosso Ministério da Saúde tem estado a investir, tanto nos concursos públicos para aumentar o número de profissionais, como disse muito bem o Dr. Masseca. Neste momento nós temos 45 mil e proximamente abrir-se-á um novo concurso público. Também temos um grande investimento na formação do profissional de saúde. O Ministério da Saúde tem um projeto de formação de 38 mil profissionais de todas as categorias, uma formação em equipa para que exista um trabalho equilibrado e um trabalho harmonioso. Vão ser formados todos os profissionais e eles sentir-se-ão, e já se estão a sentir, motivados e valorizados. Porque só um profissional motivado e valorizado conseguirá dar o melhor de si. E nisto nós temos estado, quando digo nós, digo o Ministério da Saúde, temos estado a investir bem nisso e temos tido boas respostas. Infelizmente tem-se dito que
As coisas boas nunca aparecem, aparecem muito mais as coisas negativas. Mas há muita coisa boa que se está a fazer e os nossos profissionais se sentem motivados e valorizados. O plano de formação para retribuírem. de enfermeiros que está disponível, sobretudo nas escolas de formação, é o mais adequado para a realidade atual? Quer falar das escolas de formação, as escolas de mercado? Sim, sim. Bem, nós temos um grande... Sabemos que, por exemplo, em decreto conjunto, o Ministério da Educação e da Saúde encerraram vários cursos de formação de escolas de enfermagem, mas existem alguns que persistem, alguns que estão abertos. Portanto, o plano de formação é o mais adequado, é o que garante que daí saiam enfermeiros de facto capazes de dar resposta ao atual quadro. Nós temos um desafio muito grande, é um desafio que tem sido encarado pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação. Infelizmente, nós não temos currículos uniformes que nos possam dar profissionais formados na mesma vertente, mas é com base nisso que o Ministério da Saúde, que é o utilizador final desses profissionais, se predispôs a dar qualificação a esses profissionais para melhor responderem. Então, só teremos mesmo uma boa resposta quando os nossos currículos forem uniformizados. E tem-se trabalhado bastante nisso também. Doutora Helga, há algum plano do Ministério da Saúde nesse sentido? De formação? Para a uniformização dos currículos da formação em enfermagem ou em medicina? Sim. O Instituto de Especialização em Saúde está a trabalhar neste sentido, não é? Este novo projeto em que o Ministério da Saúde é um projeto ambicioso, está a especializar, como disse o doutor há pouco, Duarte? O doutor Maceca, que visa formar 38 mil especialistas, entre enfermeiros, médicos, técnicos de diagnóstico. E quer dizer, tudo isto, muitas destas especialidades vão ser feitas no nosso país. E, portanto, a especialização a nível e controlada e a ser feita nos quadros do Ministério da Saúde tem um currículo uniforme, não é? Aliás, e este currículo, quero lhe dizer que também estão a ser adaptados ao nosso contexto, como vai acontecer e está a acontecer já com muitas outras especialidades e vai ser feita também agora no âmbito da saúde pública. Vão ser formados cá, obviamente depois há uma troca com as outras escolas, não é? Para fortalecer também as parcerias com outras instituições internacionais, mas a formação é sempre, o currículo é baseado no contexto nacional. E só assim é que... Voltemos à questão que tem que ver com a imunização. O desafio atual é simplesmente logístico ou existem outros quadros? O nosso desafio atual, eu há pouco não lhe respondi sobre o sarampo. Justamente. Quero lhe dizer que, de facto, nós temos surtos em algumas localidades no país e temos áreas mapeadas de acordo com o nosso sistema de vigilância epidemiológica, que está montado, como sabe, desde o nível central até a nível comunal. Portanto, as próprias administrações, governos provinciais, sabem exatamente quais são as áreas que têm estes surtos de sarampo. Dizer-lhe que, a nível global, neste momento, há um enorme surto de sarampo. Isto provoca também uma grande dificuldade no acesso à aquisição de vacinas. Angola conseguiu. Nós temos vacina para a rotina e também temos vacina a nível destas áreas com surtos e que estão, portanto, a fazer campanhas de bloqueio nestes municípios e comunas, mas vamos fazer uma campanha nacional. Obviamente que não temos vacina para fazer uma campanha nacional por causa desta procura global
de vacina, contra o sarampo. Conseguimos, finalmente, a vacina estará cá no mês de junho e vamos fazer uma mega campanha em julho e pretendemos vacinar crianças dos 9 meses aos 10 anos. Isto para apanhar, portanto, conseguir cobrir cerca de 11 milhões de crianças e para nós conseguirmos vacinar coortes que não foram vacinadas nos 2 anos anteriores. E também isto tem a ver, 2, 3 anos anteriores, tem a ver também com a Covid que nós tivemos, onde nós de facto tivemos uma quebra na cobertura de vacinação. Doutora, falou aqui da Covid e isso remete-me a uma outra questão que me leva a colocar a seguinte pergunta. A Covid trouxe para nós também no nosso léxico de apreciação de saúde um termo novo, que é justamente os negacionistas. É uma realidade já em Angola, portanto temos casos de comunidades ou famílias que se negam a tomar determinado tipo de vacinas por crenças, sejam quais forem. É uma realidade entre nós ou ouvimos apenas as notícias de coisas que estejam a acontecer noutras latitudes? E até que ponto é que isto representa um estrangulamento naquilo que é a programação do Sistema Nacional de Imunização? Infelizmente, sim. Há famílias e há pais que negam a vacina e tivemos o caso da vacina contra o cancro do colo do útero. E criam-se mitos e tudo à volta disso. Exatamente. Mas o que é que nós podemos recomendar às famílias e aos pais? Que devam, de facto, aceder à informação confiável e técnica. Obviamente que o Ministério da Saúde e os próprios governos provinciais e municipais trabalham muito estreitamente com as autoridades tradicionais e religiosas, no sentido, e que são os nossos grandes parceiros, no sentido, de facto, de promoverem a vacinação. E é isso que estamos a fazer. Tudo o que é uma vacina nova causa sempre alguma negação pelas famílias, mas nós tentamos sempre informar, manter os pais informados e mais, a vacina não há dúvida alguma que é uma ferramenta eficaz. Obviamente que é necessário, e esse é o nosso grande desafio, atingir coberturas de 95%. Falou do sarampo, por exemplo, nós agora até este ano estamos com uma cobertura de 70%. Isto para nós não é suficiente. E não é suficiente porque não conseguimos ter uma cobertura, uma proteção comunitária. Só temos, de facto, a proteção da pessoa que fez a vacina. Por isso, estes surtos, não é? O surto do sarampo. Dizer-lhe que também temos outras vacinas que protegem, por exemplo, e reduzem a transmissão de outras doenças potencialmente epidémicas, que é o caso da meningite, que são o caso da hepatite, que nós já introduzimos no calendário nacional de vacinação e é feito à nascença. É o caso da pneumococos, da rotavírus. A pneumococos foi introduzida, são novas vacinas e foram introduzidas em 2017, a pneumococos e a rotavírus, porque são duas vacinas que reduzem, como sabe, tanto a doenças, casos e mortes provocadas por diarreias e por pneumonias. E como sabe, a pneumonia em crianças e as diarreias, doenças diarreicas agudas, ainda têm um grande peso no nosso perfil epidemiológico de doença e de morte nas nossas crianças. E elas têm um grande peso a nível da mortalidade infantil e em menores de 5 anos. Aqui a questão é, de facto, tentarmos completar, e é este o apelo aos pais, completar o calendário vacinal das crianças até 1 ano de idade. E depois, agora, introduziu-se, obviamente,
a HPV, tentar vacinar as meninas a partir dos 9 anos. A HPV, ou vacina contra o cancro do colo do útero, hoje já está na rotina. Gostava também de salientar que na semana africana de imunização de 24 a 30 de abril, vamos fazer uma intensificação da vacina de rotina em todo o país, numa primeira fase, tanto para crianças menores de 1 ano, como para as meninas que, de facto, não fizeram a sua vacinação contra o câncer do colo do útero. E gostava de reforçar que é uma vacina segura. Angola só utiliza vacinas pré-qualificadas pela OMS. São vacinas que sofreram um estudo bastante exaustivo. Elas já foram introduzidas em quase todo o mundo e nós temos, de facto, este privilégio de ter conseguido, o Estado ter conseguido introduzir esta vacina que reduz, de facto, e que faz parte da estratégia de eliminação contra o câncer do colo do útero até 2050. Dizer-lhe que o câncer do colo do útero, a vacina é uma das estratégias, obviamente que há mais outras, há outras duas, que é o rastreio oportuno e também o tratamento oportuno, e que todas as mulheres devem o fazer. Portanto, também gostava de referir que as vacinas são totalmente gratuitas no Serviço Nacional de Saúde, e também gostava de referir que o Estado angolano adquire na totalidade todas as vacinas do calendário vacinal que é aplicado no nosso país e que tem a ver, obviamente, também com o nosso perfil epidemiológico. Obrigado, doutora Helga. Doutor Maceca, olhando para aquilo que, por tudo quanto já aqui foi dito e aquilo que são as perspectivas, fazendo aqui um enquadramento mais real do investimento feito e das unidades construídas e de toda a tecnologia adquirida e aplicada no sistema, o que é que devia ter sido feito antes, ainda não foi feito, e o que é que foi feito já e que podia ter esperado um pouco mais? Eu acho que nós temos desafios que têm a ver com o nosso passado recente, que têm a ver com o nosso presente, e também já estamos com desafios do futuro. E é um bocadinho difícil, às vezes, tentarmos definir as prioridades em saúde. Nós ainda temos que responder a problemas. Não devemos sempre caminhar a 2 velocidades. Sim, temos que caminhar a várias velocidades, 2 até diria a várias velocidades. Mas eu acho que o mais importante é que há um foco, há um caminho e é um rumo que nós estamos a cumprir. E este rumo tem a ver com, primeiro, e só para dizer que este ano foi revista a Lei de Base, já foi a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional submeteu agora a Sua Excelência, o Sr. Presidente, para a promulgação da Lei de Base. A Lei de Bases vem, primeiro, vem conformar-se em relação à Constituição de 2010. E segundo, na Lei de Base nós reafirmamos os cuidados primários como a base do nosso sistema de saúde. Dizer que este é o grande desígnio. E quando nós falamos dos cuidados primários, muitas vezes olhamos para aquilo que é a parte do setor saúde, da assistência, mas os cuidados primários é muito mais largo, é a intersectorialidade. É aquilo que a doutora Helga estava há pouco a dizer. É a participação de outros setores na solução dos problemas de saúde. E eu acho que um dos elementos importantes que nós temos, principalmente a nível comunitário, a nível dos órgãos de poder local, é a resposta multissectorial e multidisciplinar aos problemas de saúde. Aí sim, aí estaremos a dar passos largos, principalmente na redução daquelas que hoje são as principais causas de doença e morte a nível do país. E o setor da saúde, os profissionais da saúde, temos feito um esforço no sentido de trazer outras forças da sociedade para a solução dos problemas de saúde. Eu acho que este é um dos maiores desafios que nós temos hoje.
Nós temos todas estas realizações, portanto, alinhadas aos vários projetos e planos do Executivo. Portanto, temos o Plano Nacional de Desenvolvimento 2027, 2027, temos o Plano Nacional de Desenvolvimento, temos o 2030, temos o alinhado também o 2050 e depois o Angola o África 2063. O que é que se apresenta para a atual realidade, o atual contexto, como prioridade para que Angola se posicione nos lugares mais confortáveis em termos do seu sistema de saúde, em relação àquilo que é a realidade dos outros países do continente e, quiçá, fora da África? Bom, em relação, nós temos compromissos nacionais que advêm, por exemplo, do Plano de Desenvolvimento até 2027. Temos compromissos internacionais, que é a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, que é o ponto número 3, que tem a ver com a saúde, e aí na saúde temos indicadores importantíssimos, como a redução da mortalidade materna, a redução da mortalidade infantil, e que se nós formos a ver, e aqui foi dito muito bem, quer pela professora Manuela, quer pela doutora Helga, nós olhamos hoje para os números estão a reduzir substancialmente. Só para dizer que a mortalidade materna, nós em 2012 era de 1.400 óbitos. Nós já estamos a falar de 170. A mortalidade infantil para maiores de 5 anos rondava os 250 casos por cada mil nascidos vivos. Hoje nós estamos a falar de 44, 46 óbitos. Este número ainda não corresponde àquilo que é o nosso desígnio e o nosso desejo. Nós temos que trabalhar muito na redução da mortalidade materna, da mortalidade infantil. Nós temos que trabalhar muito também no sentido de que os serviços de saúde estejam cada vez mais próximos da população, mas também temos que fazer da própria população, das próprias comunidades, um agente de mudança. O serviço de saúde, no contexto de desenvolvimento, ele é um resultado, mas também uma determinante do desenvolvimento. E hoje, eu ainda me recordo, há anos atrás, quando a Angola fez a primeira avaliação dos seus rankings econômicos pelas agências de avaliação. Na altura ainda estávamos noutras funções a nível do Ministério e nós também fomos lá responder aqueles questionários e fizemos uma pergunta, né? Por que é que tínhamos chamado a saúde e a educação? E na altura tinha ido eu e o Dr. Narciso pela educação e eles disseram, hoje quando nós fazemos a avaliação econômica daquilo que é a perspectiva de desenvolvimento num país, é muito importante ter a componente de saúde e a componente de educação. Só para dizer que o índice de desenvolvimento humano, quase 50% dos indicadores, quase 50% dos indicadores são indicadores ligados ao setor da saúde. Se nós não melhorarmos o setor da saúde, obviamente que também depois vem a parte que tem a ver com a economia, com o combate à pobreza, a melhoria da alimentação, as questões ligadas à educação, nós não poderemos cumprir com aquilo que também são os compromissos que o país tem a nível internacional. Então temos estes desafios ainda muito grandes de tudo fazer para que o país realmente alcance as metas que estão preconizadas, mas entender que este é um desafio de todos nós. Os profissionais de saúde, obviamente, têm responsabilidades acrescidas, mas se nós não contarmos com a participação das comunidades, dos órgãos do poder local e de todas as forças vivas da sociedade, dificilmente poderemos obter os resultados que todos desejamos. Doutora Manuela, olhamos aqui para uma questão que tem que ver com a regionalização dos serviços de maternidade e de assistência materno-infantil. Como é que se pode caracterizar o sistema angolano? Está devidamente bem distribuído? O que é que é preciso melhorar? Portanto, temos aqui questões, vamos supor, de uma criança que esteja no Ambo ou no Cunene, que já não precisa necessariamente ser transferida para Luanda. Como é que estamos em termos da distribuição destes serviços? Bom, contando que de todas as províncias que ganharam unidades de saúde novas, portanto, os novos hospitais, como é assim que a gente designa comumente, os antigos não foram desativados. Portanto, alguns foram reabilitados e outros continuam sempre em trabalho. Portanto, é um ganho acrescido. Como é que é feita a distribuição destes serviços? Bom, nós ainda temos bastantes desafios, não é? Ainda existem várias assimetrias. Mas o que interessa é que realmente há um foco, há vontade política e o país está-se a construir. Nós temos desafios muito grandes sobre, por exemplo, a concentração da população em Luanda. Nós temos uma população muito, muito grande em Luanda. E como o Dr. Varela já referiu... Falávamos em cerca de 13 milhões de habitantes, mas com a nova divisão político-administrativa, alguns ficaram para Icoli e Bengo, estamos com cerca de 9 milhões. Que também é grande. Isto causa realmente problemas muito sérios para Luanda.
não descurando que também nas outras províncias a população aumenta e as unidades sanitárias ainda são escassas. Portanto, não podemos descurar esse aspecto das assimetrias que ainda existem. Mas está-se a trabalhar neste sentido para que o país todo seja coberto com pelo menos um hospital com alta complexidade para evitar movimentações muito grandes da população. Temos outro grande desafio, que é a grande pressão das doenças transmissíveis. As nossas unidades sanitárias estão sobrelotadas com pacientes com doenças transmissíveis. Malária, diarreia, doença respiratória. Mulheres grávidas e crianças, a principal patologia é essa. E então, são doenças que são preveníveis, mas não dependem do Ministério da Saúde. Por isso é que o desafio é global. Há bocado falou da desnutrição. A desnutrição é um problema que vai ao Ministério da Saúde quando já ultrapassou todas as outras fases, né? E é por isso que eu lhe dizia que à medida que formos melhorando o nível de vida das nossas populações, os nossos hospitais têm tendência a não registar este afluxo tão grande de pessoas. As nossas taxas de natalidade são bastante elevadas. Como é que nós podemos contornar isso? Muitos países utilizaram o planeamento familiar como uma arma grande para diminuição, para programar o parto, por isso é que se diz planear. Nós estamos com uma taxa de natalidade muito elevada, o que é bom porque o país é grande, mas por outro lado não nos permite criar condições, quer de ensino, quer de saúde, para a nossa população que cresce de forma tão desordenada. Portanto, as unidades sanitárias estão a crescer, a nossa sociedade, a nossa população já começa a sentir os benefícios do aumento da oferta dessas instituições, mas nós temos ainda um grande desafio, que é a formação dos profissionais, que leva tempo, e esta formação é técnica e humana, porque as pessoas experimentam ou têm boas referências quando são bem recebidas nas unidades sanitárias. E isto para nós ainda constitui um grande desafio, fazer com que as pessoas se sintam bem acolhidas nos nossos hospitais. E como a doutora Lacuti já disse, para que isso aconteça é realmente necessário cuidarmos do profissional. O profissional tem que se sentir confortável, tem que ter boas condições de trabalho e também deve ser remunerado condignamente para que ele possa se tornar disponível para atender o outro. Mas também é necessário que os nossos utentes percebam quais são os seus direitos e os seus deveres nas unidades sanitárias. Nós, fruto disso, ainda temos situações que não são perceptíveis, a pessoa não consegue perceber porque é que um utente tem este ou aquele comportamento. Por exemplo, o utente que vai ao hospital e de repente apetece-lhe partir as torneiras da casa de banho, que é um facto. O utente que vai ao hospital que de repente lhe apetece levar a roupa de cama do hospital, é um facto. Então, a preparação tem que ser da população, que tem que saber os seus direitos e os seus deveres, e dos próprios profissionais que têm que se sentir valorizados para que eles também se entreguem. Um dos factos que, por exemplo, leva à desumanização ou à falta de respeito pelo doente, que não deve existir, é o cansaço do profissional. A sobrelotação e o excesso de trabalho pode levar, às vezes, à irritabilidade do profissional. Então, é preciso que realmente... Portanto, as pessoas que dirigem os hospitais devem estar sensíveis a esta situação para criar mecanismos e evitar que o profissional fique exausto de forma a perder o seu controle e maltratar o utente. Isso é um grande desafio que, na formação dos nossos quadros, estamos a ter em conta esse aspecto. Não só formar o aspecto técnico, mas também apelar para o aspecto humano do indivíduo, para atender o outro com empatia, atendê-lo de forma a como gostaria de ser atendido. É isso que se chama humanização. Então, se nós conseguirmos vencer esses desafios da vacinação, por isso é que o debate está muito centrado na vacinação, se cumprirmos a vacinação, se a nossa população se dirigir para as consultas de planeamento familiar, que são gratuitos, se a nossa população conhecer os sinais de perigo de doença, irão naturalmente recorrer mais precocemente às unidades sanitárias, serão tratadas, terão melhor oportunidade de sobreviver e ficar com menos sequelas. Portanto, o foco e que os meios de comunicação têm também uma grande responsabilidade
é realmente organizar essas atividades para, paulatinamente, irmos passando a informação à nossa população para reconhecimento dos sinais de risco. E o que é que devem fazer? Aqui está a tal encaminhamento para os hospitais, saberem em tempo oportuno quando é que se devem dirigir aos hospitais e não ficar a fazer tratamentos paliativos no domicílio, que às vezes quando chegam já em estadio muito, muito difícil de tratar. Então, vacinação, planeamento familiar, reconhecimento precoce dos sinais de doença, redirigir-se aos locais próprios para tratamento, isto vai certamente melhorar ainda mais os nossos indicadores que estão em queda visível neste momento. Obrigado, doutora. Eu quero colocar agora uma questão novamente ao doutor Varela e que também pode ser respondida pela doutora Helga. Isto também tem que ver com a questão que, portanto, falamos aqui das infraestruturas, falamos aqui das políticas e medidas que estão a ser levadas a cabo no sentido de alterar e melhorar, sobretudo, o quadro do Sistema Nacional de Saúde. Mas aqui temos que ver agora com uma situação que tem a ver com a gestão de medicamentos. Portanto, sabemos que muitas unidades hospitalares em Angola agora vão ganhando também fábricas de oxigênio. O Dr. Masseca aqui falou da questão de implementação de serviços que vão paulatinamente reduzir a necessidade de evacuação de pacientes angolanos para o exterior do país. Como é que este trabalho é feito? Como é que estamos a nível do país e, sobretudo, aqui de Luanda, em termos de taxa de ocupação das camas nos hospitais? Qual é a realidade atual? Vamos começar pelo Dr. Varela. Sim, muito obrigado outra vez pela questão. Bem, nós, tendo em conta a especificidade da província de Luanda, nós devemos olhar para duas vertentes aqui, os determinantes sociais da saúde e também o combate das grandes endemias. Se olharmos para estes dois aspectos, nós podemos melhorar muito a nossa assistência, porque o que temos visto é que grande parte da nossa população vai diretamente aos hospitais terciários. Bem, o que nós queremos aqui enfatizar é que devemos, a nível dos postos e dos centros de saúde, temos condições, e é isso que o governo da província está a trabalhar, condições em termos de medicamentos e meios de diagnóstico para dar resposta à altura às necessidades da população. E temos, de facto, a saúde de proximidade, tendo em conta o déficit de unidades que a província ainda dispõe. E, por outro lado, a questão que me coloca sobre a cadeia de abastecimento de medicamentos, nós, a nível da província, a maior parte das unidades são orçamentadas e, por si só, fazem aquisições de medicamentos e outros materiais gastáveis para dar essa resposta e melhorar a saúde da população. O que nós temos que melhorar é a gestão de estoque a nível de todo o abastecimento, de todas as unidades, para que tenhamos uma gestão mais eficiente e que os meios alocados ou adquiridos por essas unidades perdurem por mais tempo para que o doente lhe seja disponibilizado o que as unidades têm para oferecer. Por outro lado, nós temos várias fontes de aquisição de medicamentos, portanto, temos o Gabinete Provincial, que apoia diretamente as unidades de nível primário, e também o que nós recebemos, que a província recepciona do SECOMA, como sabe, é um órgão adstrito ao Ministério da Saúde. Portanto, o que temos que realçar aqui é olharmos para os kits de medicamentos essenciais para centros e para os postos, e que a aquisição
seja de forma regular, para respondermos, portanto, plenamente à demanda das nossas populações. Em Luanda, qual é atualmente a taxa de ocupação de camas nas unidades hospitalares? Bem, nós, a nível dos centros e hospitais municipais, já que os postos não dispõem de capacidade de internamento, temos uma taxa de ocupação absoluta, portanto, quase 100%, não é? E um índice de rotatividade dos doentes, portanto, muito grande. Portanto, nós, a maior parte das unidades, nós temos uma taxa plena, portanto, completa, a nível aí de 100%, tanto a nível dos centros com capacidade de internamento, como dos hospitais. Sobretudo nesta fase de chuvas, fase quente, que há muita pressão a nível dos hospitais, portanto, de nível primário. O mesmo acontece com os hospitais de nível secundário. Só para dar um exemplo, o Hospital Geral de Luanda, que atende diariamente perto de 1.000 pacientes, muitas vezes chega até 1.200 pacientes, portanto, sofre diariamente grande pressão, tanto é que os profissionais de saúde que, portanto, diariamente respondem no banco de urgência e nos internamentos, registram um cansaço tremendo, de tal forma que às vezes devemos compreender, como disse a doutora Manuela, devemos compreender aquilo que é o sentimento, tendo em conta a pressão que os profissionais de saúde estão a sofrer. Obrigado, doutor Varela. Doutora Helga, a questão é a mesma. Relativamente à aquisição de vacinas e de medicamentos, como disse o meu colega Dr. Varela, isto é feito através da central de compras, que é a SECOMA. Contudo, a planificação, quantificação e procurement é feito a nível da Direção Nacional de Saúde Pública, principalmente para os programas da saúde pública. Estou a falar das vacinas, estou a falar de medicamentos para doenças transmissíveis, os antimaláricos, tuberculostáticos, não estou a falar de antirretrovirais, porque para isto existe um instituto próprio que o faz, tanto quantificação como aquisição. Estou-lhe a falar também de medicamentos essenciais, estou-lhe a falar também de produtos nutricionais, portanto, uma série de produtos, principalmente para os cuidados primários de saúde. Como sabe, os cuidados primários de saúde assentam fundamentalmente em programas de saúde pública. Esta aquisição depois é feita pela SECOMA para todo o país. E isto porque a SECOMA faz uma compra, obviamente por concurso público, mas é uma compra agrupada. Esta compra agrupada também permite ao Governo reduzir custos. Quer dizer, há uma optimização também destes custos. Por outro lado, também é garantida a segurança técnica e excelente, não é? Porque temos que seguir padrões internacionais para estes produtos. Por outro lado, também temos uma outra entidade importante dentro do Ministério da Saúde, que é a ARMED, que é a nossa agência controladora, portanto, dos produtos médicos. E, portanto, todo o produto médico tem que ser devidamente autorizado também por esta agência de medicamentos. Posto isso, para lhe dizer que a quantificação tanto de vacinas como de medicamentos, ela é feita tendo em conta a população que necessita, portanto é a nossa população-alvo,
tendo também em conta para os medicamentos e todos os produtos médicos, ela é feita tendo em conta o perfil epidemiológico e também tendo em conta as emergências que nós vamos tendo. E é assim que, de facto, se prepara todo um pacote necessário para a SECOMA poder abrir um concurso com requisitos, com termos de referência e fazer então essa aquisição. Ainda sobre os medicamentos, os hospitais terciários, aliás, os hospitais secundários também têm a possibilidade de aquisição dos medicamentos diretamente, através do seu orçamento, para cobrir as necessidades dos seus hospitais. E também dizer que esses medicamentos são oferecidos gratuitamente aos utentes. Os utentes, quer os internados, quer aqueles que vêm em consulta externa, têm acesso a medicamentos de forma gratuita nos nossos hospitais. Então isso representa um esforço muito grande no orçamento do Estado, não é? A distribuição gratuita de medicamentos à população é um pacote que representa um esforço financeiro muito grande para o nosso país. Doutor Masseca, então, também em relação aos medicamentos, eu também queria aqui referenciar. O atual clima que se vive no país, que é do ponto de vista da abertura económica, do ambiente de negócio e a própria evolução do setor da saúde, está a permitir que, neste momento, estejam em curso projetos nacionais de iniciativa privada para a produção de medicamentos. E o Ministério tem fornecido todo o apoio técnico naquilo que são as regras, as normas de produção, as boas práticas. Então vemos também aqui uma conjugação de esforços públicos e privados, até para o país começar a ter resposta para aquilo que são as suas principais necessidades em medicamentos. Sim, tem que ser, porque os medicamentos produzidos localmente iriam diminuir consideravelmente os custos, da mesma maneira que iria aumentar o número de empregos para as pessoas, né? Ia aumentar as fábricas, ia aumentar o maior número de pessoas a trabalhar. Doutora Lacute, estamos a caminhar para o final da nossa conversa aqui hoje. Toda uma vida dedicada ao setor da saúde, daquilo que já experienciou, portanto, nos vários períodos que Angola atravessou, portanto, logo a seguir a independência, depois o período da Guerra Civil, tivemos o primeiro período de uma paz efêmera de 92, onde se começou a observar uma certa transformação no país, mas que depois foi conhecer um retrocesso, e de 2002 para cá foi, de facto, esta mudança efetiva. O que é que hoje observa como sendo uma grande mudança propositiva daquilo que é Angola nestes 50 anos de independência e nestes 24 anos de paz? Nesses 50 anos de independência, nós tivemos muitos ganhos. E nesses 24 anos da paz, os ganhos aumentaram. E eu gostaria de dizer que um dos maiores ganhos é o investimento na qualificação dos profissionais. Porque só um profissional bem qualificado poderá dar um atendimento bom e também poderá sentir-se bem valorizado. Então, como já acho que foi o Dr. Masseca que disse, que nós temos a obrigação de melhorar sempre o nosso conhecimento, e não adianta só melhorar o conhecimento se nós não tivermos condições de trabalho para aplicar o conhecimento que nós temos. E tudo isso o nosso governo, através do Ministério da Saúde, tem investido bastante. Há muitos desafios ainda. Sim, é por aí que eu queria colocar outra questão. Desta vivência que tem no setor da saúde, portanto, onde tem uma entrega quase que total, o que é que ainda conserva hoje como sendo um sonho que gostaria de ver realizado até que eventualmente se fosse reformar? O que é que gostaria de ver realizado nesta Angola que está a trilhar passos rumo ao desenvolvimento? O que é que gostaria de ver realizado? O que eu gostaria de ver realizado, eu costumo dizer que o meu futuro é agora, né? O que eu costumo ver realizado é o que se está a realizar agora. É o investimento na formação. E isso está sendo feito agora. Obrigado, doutora Judite Lacute. E mais recursos humanos que também estão sendo contratados agora. Doutora Helga, de forma telegráfica, em 60 segundos, o que é que classificaria hoje como sendo o desafio que se tem
por vencer a partir de hoje para a frente, tendo em conta aquilo que já se foi e já se alcançou? Eu diria que sou apaixonada, sabe, pelos cuidados primários e eu penso que o Governo Executivo está a investir nos cuidados primários, como sabe, mas precisamos de investir mais. Também para dizer o seguinte, como já foi aqui dito, o sistema de saúde, o Serviço Nacional de Saúde vai-se construindo, tendo em conta as novas dinâmicas da própria dinâmicas. evolução E as da novas sociedade. dinâmicas, obviamente, que temos uma população em crescimento, portanto, isto tem que sempre adaptar. Temos também agora, eu diria, tripla carga, como já foi aqui referido, de doenças transmissíveis, as doenças não transmissíveis, que são as doenças crónicas. Por outro lado, também já foi aqui referido que temos também a questão dos acidentes e a violência doméstica e, portanto, tudo isto é necessário, obviamente, ir-se construindo e adaptando-se o sistema a estas dinâmicas. Por outro lado, temos que mesmo para terminar, doutora Helder. investir, para mim, nos cuidados primários, por causa da proximidade e também da continuidade dos cuidados, porque a nossa população também está a ficar mais velha, envelhecida. Estas pessoas também precisam de cuidados, não é? Próximo das suas casas. Portanto, é sempre com estas dinâmicas que se constroem, obviamente, os sistemas. E esses são sempre em construção. Obrigada. Doutora Manuela, não lhe pediria numa frase, certamente seria um bocado mais difícil, mas num parágrafo curto de 30 segundos, como é que podia definir hoje o nosso sistema de saúde, passados 24 anos do PAIS? Eu presenciei o êxodo depois da independência, eu já estava no hospital. E então, quer dizer, para mim os ganhos foram significativos, os que nós tivemos, tanto em infraestruturas como em recursos humanos. Quando houve o êxodo dos profissionais portugueses de Angola, nós ficamos praticamente sem médicos, sem enfermeiros, profissionais, não havia. Então, este salto galopante, eu olho para trás e digo, sim senhora, o país foi construído e sinto-me orgulhosa de ainda ver isso. Mas o que eu mesmo pretendo ver, se ainda conseguisse, era que todas as mulheres tivessem acesso a um parto seguro. Muito obrigado. Que todas doutor. as mulheres não desenvolvessem fístula obstétrica e conseguíssssemos realmente diminuir a nossa taxa de mortalidade materna infantil. Certamente que os próximos seus 10 colegas anos fazem serão questão de que decisivos. consiga ver isto. Doutor Maceca, desafios e em que é que nos devemos centrar naquilo que é o objetivo de ter um sistema de saúde cada vez mais eficaz? Eu tenho uma experiência que quando o conflito armado terminou, eu estava no epicentro do conflito armado. Estava trabalhando na altura no Mochico. E eu digo, a maior riqueza que o nosso serviço e o nosso sistema de saúde tem são os seus profissionais. A sua dedicação, a sua entrega. E muito recentemente, quando o ano passado tivemos aquele momento de turbulência cá em Luanda, voltamos a sentir outra vez a dedicação das pessoas. Pessoas que ficaram nas unidades sanitárias durante 48 horas, 72 horas, tinham os seus familiares distantes, mas a sua entrega, a sua dedicação, e eu acho que esta é a maior riqueza que nós temos. São os nossos homens e mulheres que trabalham na saúde. E deverão ser estes que têm que ser sempre cada vez mais valorizados. Doutor Duarte Varela, uma palavra em 30 segundos para terminarmos a nossa conversa hoje. Sim, eu sinceramente subscrevo o que os meus colegas disseram, mas eu gostaria de ver uma Luanda limpa, valas sem lixo e uma população educada. Uma população educada. E para além disso, ver o atingir da excelência no atendimento, ou seja, na assistência médica, em qualquer nível de atendimento, quer seja nos postos, nos centros e nos hospitais. Muito obrigado, doutor Duarte Varela, diretor provincial de saúde de Luanda, e com isso despeço-me de si já agora e obrigado justamente pela participação aqui neste nosso painel. Até uma próxima oportunidade. Boa noite.
Obrigado, boa noite. Despeço-me igualmente da doutora Helga, portanto, diretora nacional de saúde, a doutora Locute, portanto, e a doutora Manuela e também o doutor Carlos Masseca. Aos 4, muito obrigado pela presença e, sobretudo, augurando que a conversa aqui mantida tenha servido para que quem nos esteve a acompanhar tenha ficado algo mais esclarecido sobre o Sistema Nacional de Saúde e sobre aquilo que são os ganhos do setor da saúde nos 24 anos de paz que Angola está a celebrar e a comemorar, não só de Cabinda com o Neno do Mar ao Leste, mas como pelos 4 cantos do mundo onde exista uma alma angolana viva. Boa noite, eu sou David Mudo, volto a estar consigo ao longo da programação da TPA Notícias, quando for necessário. Passe bem.